O que acontece, né? Eu tô morando em Brasília, tô fazendo um trabalho esse tempo todo com o Ministério da Cultura e de conhecimento das articulações desses movimentos políticos, que é uma demanda cada vez maior entre prefeitos e entre governadores, o livre acesso, a banda larga, pública, o compartilhamento de informação, a regulação disso de forma a permitir esse compartilhamento e tudo mais. Você acha que é uma época propícia para que essa pauta ela seja estimulada, o debate dela seja estimulado, a discussão em torno dela, a noção de política pública seja estimulada através desse blog, desses blogs com um caráter mais participativo, de discutir, por exemplo, todo mundo bloga, mas quase ninguém tem um raciocínio a respeito da infraestrutura em que está blogando. Quer dizer, a grande maioria dos brasileiros bloga em servidores que não são brasileiros, são servidores estrangeiros, que estão submetidos a corporações e normas e leis de outros países. Então, você acha que toda essa conjuntura de absorção de blogs no Brasil, ela pode contribuir também para que o blogueiro busque o livre acesso, busque as pautas que estão relacionadas ao seu dia a dia com o blog, assim como, por exemplo, Partido Pirata e essas outras ações políticas do mundo têm surgido? Você acha que no Brasil existe um campo positivo para coisas assim surgirem, florescerem? Qual que é o seu palpite nisso aí? Isso foram o quê? Mais ou menos 1 tonelada de perguntas diferentes numa frase. Não é uma entrevista convencional, galera. Vamos lá. O meu blog fica no servidor na Califórnia. E o motivo pelo qual ele está no servidor na Califórnia não tem absolutamente nada a ver com a legislação norte-americana, legislação brasileira. A diferença é o preço que eu pago para ter a independência, ter controle sobre a estrutura ao redor. Eu posso entrar no terminal Unix e mexer no que eu quiser. Para você ter esse tipo de coisa no Brasil, você pagaria 10 vezes mais. Uma coisa, a gente tem um problema sério de infraestrutura no Brasil de acesso à internet. Se você pega um mapa do mundo e vê a estrutura e a proporção das conexões de rede, você vai ver um link entre Europa e Estados Unidos atravessando o Atlântico de, não sei, equivalente a 3 dedos meus no mapa, entre os Estados Unidos e o Sudeste Asiático, a costa pacífica da Ásia, um link mais ou menos equivalente. E entre os Estados Unidos e a América do Sul, uma coisa que é mais ou menos a metade do meu dedo. Quer dizer, quando você vê aquele número bonito que enche o brasileiro de orgulho de vez em quando, que é o brasileiro, é o sujeito que passa mais tempo online, isso quer dizer o seguinte, demora mais para baixar, entendeu? O que a gente chama de banda larga no Brasil ainda é um arremedo do que você consegue comprar pela metade do preço na França, por um quarto do preço nos Estados Unidos, por um sexto do preço na Coreia do Sul. Então, a gente tem um problema sério de infraestrutura. A nossa situação não é particularmente grave quando comparada a todos os nossos vizinhos. A Argentina se conecta à internet pelo que sobra do Brasil. Entendeu? Quer dizer, todos os nossos vizinhos estão numa situação muito pior do que a nossa. Isso não quer dizer que a gente esteja bem. A questão dos vários partidos piratas que estão surgindo na Europa, principalmente a partir dos países nórdicos. Você tem uma questão aí a qual os brasileiros não estão atentos, que é o seguinte: a gente tem uma das legislações de direitos autorais mais rígidas do mundo. A cópia no Brasil é proibida, não importa em que condições. Se você tem um iPod, o seu iPod é um aparelho que, se for usado no Brasil, ele é ilegal. Pelo seguinte, quando você compra um CD no Brasil, isso não é assim nos Estados Unidos, isso é assim, olha que nos Estados Unidos a legislação é rígida. Se você compra um CD no Brasil, você só tem a permissão de ouvir aquele CD, num aparelho que toque aquele CD. Você não pode fazer mais nada com ele. Se você levar as músicas que estão naquele disco ao seu computador, você já fez uma cópia. Se você levou do seu computador ao seu iPod, já fez uma segunda cópia, você cometeu 2 crimes aí. Então,
Antes mesmo de você ter um conceito radical como o do Partido Pirata, cujo princípio na Europa a gente tem que rediscutir do zero toda a legislação de direito autoral, porque ela ficou obsoleta. Antes mesmo de você chegar a isso, você tem que ter uma legislação no Brasil que seja, no mínimo, moderna. Entendeu? O que você tem hoje no Brasil é um exercício perante o Congresso Nacional de um lobby absolutamente intenso de multinacionais, em geral de multinacionais americanas, e tanto a grande imprensa quanto a imprensa independente, que seria principalmente a blogosfera, simplesmente ignora isso, simplesmente passa ao largo da questão. Isso, aliás, é uma área na qual a blogosfera devia intervir, porque isso é assunto da blogosfera, é assunto de interesse da liberdade de informação que circula na rede. Mas, enfim, nossos blogueiros não estão interessados. E você vê, né, no seu trabalho de jornalismo, você vê alguma articulação política que possa mudar isso no médio prazo no Brasil, ou pelo menos tocar esses assuntos, seja da banda de acesso, da disponibilidade de acesso, seja da relação em termos de compartilhamento de cópias? Você vê isso no Brasil, assim, seu palpite, no Brasil, se isso tem alguma chance de ser tocado e mudado no médio prazo, pelo menos, assim, Bem, a articulação política não existe no vácuo. Político em democracia, isso vale inclusive para o Brasil, político em democracia reage a eleitor. Se muito eleitor está cobrando uma coisa, as coisas acontecem. Agora, se nenhum eleitor está ligando para o assunto, se não existe nenhum tipo de pressão por parte de imprensa, grande imprensa ou imprensa independente, absolutamente nada vai acontecer, o status quo vai prevalecer. Por quê? Porque isso não é uma prioridade para o eleitor, porque isso não é uma prioridade para absolutamente ninguém. Então, a mobilização não tem que vir dos políticos, a mobilização tem que vir de baixo. A gente vive falando, quando citamos a questão de internet, a gente vive falando de grassroots, né, desses movimentos que nascem de baixo mesmo, da população, e via internet, usando a internet como canal de informação, chega ao ponto de fazer algum tipo de fato causar impacto na esfera nacional. Criar representatividade. Exatamente. No Brasil, isso não existe. Isso não acontece. Por quê? Por algum tipo bizarro de alienação. As pessoas ainda não perceberam. Não existe uma cultura de cidadania no Brasil. A questão do problema de banda é outra, é uma questão econômica. Quem traz esses cabos para o Brasil são empresas privadas. Se elas sentirem que há mercado, e o mercado vai paulatinamente aumentar no Brasil para mercado atrás de acesso e acesso mais rápido à rede, isso vai se corrigir, mas vai se corrigir muito lentamente. O governo poderia agir nisso, mas eu acho que, bem, enfim, isso certamente não está entre as prioridades desse governo e talvez não estivesse, provavelmente não estaria nas prioridades da oposição. Então, blogueiros, mobilizem-se, sai da fogueira das vaidades, vão fazer alguma coisa, porque senão ninguém vai fazer nada pela gente, não. Bom, eu não sei se parece que tem uma entrevista às 7 horas, né? Isso. Eu acho que a gente está tomando o tempo, já passou, não sei. Mas queria agradecer você ter, né, vindo aqui conversar com a gente para o Campus TV. Espero que a gente consiga se comunicar mais. Eu sei que eu estou sumido, eu vou aparecer um pouco mais para a gente conversar. Tem várias questões acerca do seu livro e das transformações em torno de comportamento sexual e tal pela internet. Só dizendo, o Pedro Doria, ele escreveu um livro excelente chamado Eu Gosto de Uma Coisa Errada, que é uma coleção de reportagens, né, de matérias que ele escreveu, cobrindo algumas histórias típicas de mudança de comportamento sexual advindas do uso de internet e dessas novas mídias. Tá lá Bruno Surfistinha e várias outras histórias. Assim, vale muito a pena ler, para quem acha que o mundo ainda é como era há 30 anos atrás. Mas é isso aí, valeu. E a gente com certeza vai conversando aí. Com certeza. Falou.